interesse sexual, é óbvio, é mais uma das questões que eu percebo uma maior dificuldade para os pais conversarem com seus filhos. E como que eu sei disso? Porque eu vejo aqui na minha live, eu vejo aqui nas minhas redes sociais, nos comentários que as mães deixam, nas perguntas que os pais me fazem, como do tipo, poxa, meu filho está interessado ou a minha filha está interessada, sabe, em questões ligadas à sexualidade. Isso não é muito precoce, não? Então, esse tipo de pergunta me leva a interpretar que as pessoas, né, estão com filhos na puberdade e acham que o fato deles terem esse interesse em sexualidade, ou o fato deles estarem crescendo, saindo daquela condição de bebê e virando agora adolescente, que isso não seja uma coisa natural, uma coisa que faz parte do desenvolvimento deles. Então a gente precisa repensar o nosso olhar com relação ao desenvolvimento dos nossos filhos. E uma outra questão também que me leva a crer que as mães estão passando por dificuldades em relação a esse entendimento da sexualidade dos seus filhos, não estão lidando de uma forma saudável, é porque muitas delas me dizem da sua dificuldade de conversar com seus filhos sobre sexualidade. Primeiro elas, que muitas vezes sentem vergonha, outras como eu, que tivemos uma criação que foi uma criação muito rígida, muito tradicional e que de uma certa forma, quando vem trazer a conversa sobre sexualidade, é difícil, é travado, a conversa não flui, não é? Outras que me trazem a questão, né, de que os próprios filhos, ela até quer conversar sobre sexualidade, mas os filhos não querem falar com o pai ou com a mãe sobre sexualidade. Então, gente, quando o filho não quer falar com o pai ou com uma mãe sobre sexualidade, a questão toda está no medo de falar o que pensa com vocês. Tem medo, sabe, não sabe o que é que vocês vão fazer com o que eles estão pensando ou querendo saber ou fazendo em relação à sexualidade deles, e que isso vai trazer algum tipo de sofrimento, de castigo, de medo, ou seja, não há uma segurança psicológica. E quando não há uma segurança psicológica, o que isso significa? Que esta forma de vocês lidarem com a sexualidade dos seus filhos não está sendo uma forma saudável. Então, vamos olhar para essa nossa forma de lidar. Quando vocês têm, né, com quem um jeito de olhar, que é um jeito de olhar capaz de dar respostas adequadas a esse interesse sexual dos seus meninos e das suas meninas, não é? Então, nesse momento, esse interesse sexual vai sendo trabalhado, educado, vai sendo adequado, não é? Porque na puberdade, esse interesse sexual ele vai existir porque é o momento dessas transformações. E a puberdade, ela se caracteriza pelo quê? A puberdade, ela se caracteriza pelo momento de transformação do nosso corpo com um objetivo muito claro, da gente se tornar pessoas capazes de reproduzir. Ora, se a puberdade é esse momento de transformação do nosso organismo para tornar os seres humanos capazes de reproduzir, de que forma a gente se reproduz? Através do sexo. Então, é natural, é da nossa natureza que todas as pessoas, quando entrem na puberdade, elas tenham interesse sexual. Então, o interesse sexual não é uma coisa normal. O interesse sexual, ele existe exatamente para nos preparar para o sexo. E na puberdade é esse momento onde tudo é aí ativado para a gente se desenvolver nesse sentido. Então, tudo nela vai levar tanto o menino quanto a menina a desenvolver de forma funcional o sexo para que eles sejam mais adiante capazes de reproduzir. Então, gente, é uma coisa natural, é da nossa natureza se interessar por sexo. Não é aberração, não é uma coisa fora do comum, não é precoce, faz parte. Agora, qual é o tipo de interesse que o seu menino ou sua menina está tendo?
qual é o tipo de situação que eles estão vivenciando, aí, dependendo das circunstâncias, a gente pode dizer isso é ou isso não é precoce para aquele momento do desenvolvimento do seu menino ou da sua menina. Então, nesse momento da puberdade, os seus filhos vão ter muitas dúvidas e, dependendo de como você esteja lidando com esses sentimentos e essas emoções, tudo isso vai influir na forma, né, dele estar sendo adequado ou não à idade que ele se encontra. Então, como é que você está lidando com essas emoções? Com o interesse em namorar, né? Ou interesse, né, de perceber que tem alguém interessado nele ou nela? Como é que você está lidando com a masturbação? Como é que você está lidando com essa questão, sabe, do interesse em relação sexual, a primeira vez? Como é que você está lidando com o interesse por pornografia, pela bissexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, ou seja, a diversidade sexual, com as questões de gênero? Como é que você está lidando com o próprio abuso sexual? Você já preparou o seu menino, a sua menina, para evitar um sofrimento diante de uma questão de abuso sexual? Ou mesmo de um namoro abusivo? Então, tudo isso, gente, é importante que a gente saiba como é que a gente está lidando com isso. Por isso que eu criei o Papo Firme. Então, se você está com dificuldades para lidar com algumas dessas situações, até mesmo as curiosidades, as perguntas que eles fazem a respeito do corpo deles, ou das sensações que estão tendo, né, sobre ejaculação, sobre ereção, sobre menstruação. Gente, clica aí nesse meu link, vai lá, conhece, que é um curso preparado especificamente para você que é mãe ou pai de púbere, para aprender a conversar sobre sexualidade. E aí, quer saber como conversar sobre sexualidade com seus filhos? Clica nesse link e conheça o método Papo Firme Sexualidade na Adolescência.